E, meus caros, apenas 2 dias após a operação militar levada a efeito pelos Estados Unidos, pelo Trump, Donald Trump, sobre o narcotraficante mais célebre e atualmente ultrapassou de longe o El Chapo em termos de história do narcotráfico. 2 dias após, aconteceu exatamente a mesma coisa que 2 dias após o ataque terrorista do Hamas àquele festival que estava a decorrer em Israel, um festival pacífico de música, frequentado por jovens, que não tinha mal nenhum, pelo contrário, estavam apenas a divertir-se, não tinha nada de política, e o padrão é o mesmo. Ao princípio com medo, ao princípio é pá, o que é que se passa, e depois vamos ver o que é que dizem todos os outros. E começou um a dizer, portanto, quando foi daquele ataque dos terroristas do Hamas a Israel, aquele festival, começou a dizer, bem, mas a verdade é que também a faixa de Gaza é um campo, uma prisão, a céu aberto. Depois começaram 2, depois começaram 4, depois começaram 6. E em 2 dias viraram o bico ao prego. Em 2 dias o Hamas passou de terrorista para coitadinho, para vítima. Os terroristas passaram a ser vítimas. E Israel, que realmente foi a vítima daquele ataque asqueroso, passou a ser o mal da fita, passou a ser ele, digamos, o agente invasor. Pois aqui está a acontecer exatamente a mesma coisa. Em 2 dias, 3, 4 e hoje é 5, 2 dias apenas após a operação militar, todos os comentecos, opinecos, jornalecos da grande jornalicheira que é a deste país, viraram todos as armas para Trump. Ao princípio com medo, ouvir o que é que os outros diziam, uns começaram a dizer, mas o Trump, afinal, também ele não quer apenas a liberdade, ele quer o petróleo. E agora já dizem todos, Trump não quer liberdade nenhuma para o povo venezuelano, Trump está-se a marimbar para o povo venezuelano, o que ele quer é o petróleo. Como se os Estados Unidos não tivessem petróleo mais que suficiente e muito mais barato de extrair e de refinar do que o petróleo da Venezuela. Como sabem, é um petróleo muito denso. É preciso muita mão de obra, muita tecnologia para o fazer rentável e por isso é que ele estava a cair para níveis que praticamente eram insignificantes. Neste momento a Venezuela vende, ou seja, dá o petróleo à China em pagamento dos 3 grandes empréstimos que a China lhe fez. Se não fosse a China, mais ninguém emprestava dinheiro a um Estado falido como a Venezuela. E então a Venezuela está a pagar em petróleo, mas de borla. O petróleo da Venezuela, embora seja de muita quantidade, não é de maior quantidade do que tem os Estados Unidos, mas é muito mais difícil de processar, muito mais caro de processar, dada a sua densidade. E, portanto, não é exatamente o que estão a dizer as pessoas, é próximo, tem muito petróleo, mas é caro processá-lo. Isto é que ninguém está a dizer e é isto. Agora, se me disserem que Trump, apostou nesta ação militar apenas para julgar o narcotraficante internacional Maduro, eu também sei que não foi o único motivo. Há mais motivos, mas eu acho que o segundo motivo foi mesmo o de proporcionar aquilo que a Europa inteira não conseguiu fazer. Foi proporcionar a liberdade, as condições para que haja eleições livres na Venezuela. Gugu da ONU nunca quis saber disso para nada. A União Europeia nunca quis saber disso para nada. Toda a gente percebeu que aquelas eleições foram fraudulentas, mas fraudulentas sem sombra para dúvida. As poucas listas que se conseguiram, Maduro tinha 10% e às vezes menos da votação final. Portanto, 90% era para a oposição. E mesmo assim, ele arrogou-se o direito de dizer que ganhava, não apresentou as listas, não apresentou as atas, não apresentou os números, não apresentou nada. Disse apenas que ele tinha ganho as eleições com uma grande vantagem. E a Europa calou-se, os bonequitos que nos desgovernam na Europa calaram-se, encolheram os ombros, toda a gente encolheu os ombros, portanto foram, ao fim e ao cabo, cúmplices desta grande fraude eleitoral que teve
lugar na Venezuela, uns coros um pouco, enfim, uns pontos de interrogação, foi o máximo que conseguiu fazer a Europa. Muitos países não reconheceram, é verdade, os resultados eleitorais, muitos países não reconheceram Maduro como o Presidente da República legítimo, mas ficaram-se por aí. Não houve mais nada. Não houve sanções, não houve nada, quer dizer, não houve sequer, digamos, em termos internacionais, não houve uma condenação, pelo menos isto, uma condenação política pelo que se passou na Venezuela. E agora, Trump decidiu fazer este avanço, decidiu ir buscar cirurgicamente aquele que nós sabemos que é o chefe, digamos, o cérebro máximo daquele grande grupo narcotraficante terrorista que é o cartel de Los Soles, que nós aqui na Assembleia da República conseguimos aprovar uma recomendação ao governo para considerar o cartel de Los Soles um grupo terrorista, e conseguimos, foi o Chega que o conseguiu, e todo o mundo considera realmente o cartel de Los Soles como um grupo narcotráfego, mas um grupo terrorista também, com dezenas de mortes, digamos, no seu palmarés. Ora, mas nada se fez na mesma. A Europa continuou calada, os países democráticos fora da Europa também, e, é claro, quem é que apoia Maduro? As grandes ditaduras, ou melhor, as grandes democracias de partido único. A China, a Rússia, entre elas os principais, e a Coreia do Norte. E depois há outros escardalhos, como por exemplo aqui ao lado o Sanches e outros, enfim, cabeça avariada pela esquerda, que dizem que foi uma violação do direito internacional. Não se importam que Maduro esteja há anos, há mais de uma década, a violar o direito internacional e nacional, fazendo presos políticos, afastando pessoas e fazendo-as desaparecer, e 8 milhões tiveram que emigrar. Isso não lhes interessa a eles. Portanto, não lhes interessa que não haja democracia nenhuma na Venezuela. Não lhes interessa que a Venezuela seja um Estado ditatorial sanguinário. Isso não interessa nada, isso não é violação do direito internacional. Por acaso até é, e é dos primeiros, mas para eles não. Portanto, a Venezuela pode ser uma ditadura, pode fazer desaparecer pessoas, pode fazer 1000 presos políticos, incluindo 5 portugueses, dos quais ninguém fala, pelo menos 5. Portanto, a Venezuela pode fazer tudo, não há problema. Pode ser uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista, ou como eles queiram chamar. Isso está tudo bem. O que não se pode é ir buscar um narcotraficante-chefe. Isso não se pode ir buscar para ser julgado num país democrático. Não pode, isso não pode. Portanto, temos todos que pugnar pela continuação do comunismo, de uma ditadura abjeta, de uma ditadura genocida, isso sim. Isso é que tem que continuar para os bonequitos europeus. Todos juntos não dão um Churchill. Todos juntos, hoje em dia, os líderes europeus não dão uma Margaret Thatcher, mas todos juntos, e podemos multiplicá-los por vários. Longe vão os tempos em que havia gente de categoria, de inteligência e de força interior a comandar a Europa. Hoje é mesmo só bonequitos e a prova está aí. Meus caros, não podemos esperar nada de melhor do que esta pouca vergonha que se vê, esta cobardia imensa por parte dos bonequitos que mandam na Europa. Mas há uma exceção. Ela está aqui. Este homem que aqui está foi o único candidato de todos os que são, hoje em dia, candidatos à presidência da República, às próximas eleições, que apoiou e que deu razão a Donald Trump. Está aqui. Eu também dei, mas eu não sou candidato a nada. Este candidato à presidência da República foi o único que disse, sim senhora, Trump pode ter as suas razões, até pode ter 500 razões, mas a principal, aquela que realmente vai mudar e melhorar muito a vida da América Latina, e especialmente dos venezuelanos, foi ter tirado lá aquele ditador. Julgar aquele ditador, metê-lo na prisão, pelo menos aquele não faz mais mal ao povo do que já fez. E atrás deste virão muitos outros ditadores. Obrigado, André Ventura. Realmente o único político com um P grande, com estatura, com um E grande, realmente um grande estadista, sim, estadista com E grande. O resto é bonecada, o resto é gente que não vale um caracol. Obrigado, André Ventura.